Oi, gente! Sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouco diferente do que vocês já estão acostumados a ver aqui. Hoje eu vim contar para vocês como foi o meu encontro com Jesus, como eu encontrei com Jesus, né? E como eu entreguei a minha vida a Ele. Então vamos lá? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né? Deixe seu comentário se você gostou, se você quiser contar também a sua experiência com Jesus, fique à vontade. Vamos lá, primeiro. O meu primeiro contato com Jesus foi quando eu ainda era criança. Por isso que eu acredito tanto no poder da semente que é lançado na vida das crianças ainda que pareça que não está surgindo efeito nenhum. Eu sou uma prova viva de que sim, a semente plantada na infância dará o fruto. Por quê? Porque quem dá o crescimento é Deus. Então, meus primeiros contatos assim foi na minha infância. A igreja que atualmente eu frequento fazia aqui no meu bairro um trabalho de evangelismo com essas crianças todos os sábados pela manhã. Então as crianças iam para lá pela manhã, eu não me lembro o horário, nada disso, mas eu sei que as crianças iam para lá para manhã, participavam do culto, né? Era que canta músicas, muita diversão, gritaria. E depois que elas participavam desse culto, era oferecido uma sopa, né? Que por sinal era muito gostosa, já comi inúmeras vezes. E era oferecido uma sopa, né? Para todas essas crianças. Então, além das crianças participarem do culto, as crianças iam para casa alimentadas todos os sábados pela manhã. Então, eu participava desse evento, né, desse trabalho social, e assim foram os meus primeiros contatos com Jesus. Mas o que acontece? Como fui crescendo, né, eu comecei a frequentar essa igreja com a minha avó materna. Só que, né, infelizmente, a minha avó materna faleceu. E aí eu comecei a ter mais contato com a minha família paterna, a minha avó, as minhas tias. E elas eram todas, né, de outra igreja, elas frequentavam a igreja católica. Então, a partir daí, eu comecei a ir, né, na igreja católica com elas, né, aproximadamente quando eu tinha uns 7, por aí. E então, né, como de costume, eu comecei ali fazer a catequese e tal, participando ali né, junto com o pessoal. E aí uma colega minha que era da rua da casa da minha avó, a mãe dela ajudava na catequese. E aí por fim eu comecei a ir para catequese com essa colega, né, e com a mãe dela. E aí depois eu comecei a ajudar. Então eu fazia minha catequese também, né, no sábado de manhã, e depois eu ficava lá para me ajudar com as crianças que viriam na próxima turma. Então, além de chegar ali e de fazer parte daquela, né, daquela equipe, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, ajudar com as crianças. Só que algo aconteceu nesse período que eu estava ali. Eu era muito curiosa. Eu era não, eu sou muito curiosa. E ali a gente estudava alguns livrinhos, tal, falando sobre fraternidade e essas coisas e tal. Só que pra mim aquilo ali não era ainda o que eu queria. Por quê? Porque eu queria ter aquela mesma experiência que eu tinha quando frequentava, né, o trabalho social que a igreja fazia. O contato ali não era igual, sabe? Eu participava ali, ajudava ali, mas ainda eu não sentia aquele mesmo sentimento de prazer de estar ali, aquele mesmo sentimento de querer ali, estar ali de todo o meu coração, principalmente porque do trabalho social, o que acontecia? Nós aprendíamos, nós cantávamos. Eu me lembro de eu cantando, dançando aquela música que eu sempre tenho essa memória na minha cabeça, de eu cantando aquela música do Homenzinho Torto. Eu sempre tenho essa memória na minha cabeça, de eu cantando e dançando na maior geração, maior gritaria e tal. E eu não conseguia ter essa experiência ali, nem fazendo a catequese, nem ajudando na catequese. Eu conseguiria ter eu conseguia, né,
ter aquela mesma sensação. E então eu queria conhecer mais a Bíblia, porque eu me lembro muito bem de eu indo, né, nos sábados com aquelas biblinhas, não sei se vocês se lembram, daquelas do Novo Testamento, que a gente só tinha o Novo Testamento. Mas eu me lembro de eu ir carregando aquela biblinha. E ali, frequentando as missas e a catequese, eu não tinha essa experiência. Eu não carregava a Bíblia, né? E eu também não conseguia, e eu não sabia as histórias da Bíblia, e eu achava o máximo as histórias contadas no trabalho social nos sábados. Eu achava o máximo tudo aquilo de contar história, de saber sobre Davi, sobre Sansão, sobre Moisés. Eu amava conhecer aquela história. E ali, nem trabalhando, nem fazendo a catequese, eu tinha essas experiências e não conseguia ter aquela mesma sensação e a curiosidade. O que me fez assim mudar de vez foi a curiosidade, porque eu queria saber sobre a Bíblia, eu queria saber o que estava escrito ali, eu queria saber das histórias, eu queria saber o porquê que a gente não carregava a Bíblia, eu queria saber por que as coisas eram tão metódicas e não tinha, tipo assim, algo mais especial. E esse foi o real motivo de eu ter, né, me distanciado, né, da Igreja Católica. Então, o que aconteceu? Aí pegou, depois, quando eu tinha mais ou menos por volta dos 12 a 13 anos, sei lá. Isso, uns 12 a 13 anos, até 14 anos, a minha outra tia, né, também se desligou da Igreja Católica, a Flor. E aí, o que aconteceu? Ela começou a frequentar um grupo que eu não sei nem se existe atualmente, mas que se chamavam de Discípulos de Jesus. Essas pessoas, elas, né, faziam o que hoje nós conhecemos como células, né? As pessoas reuniam nas casas, compartilhavam a Bíblia, fazia depois um momento de comunhão com lanches e tal. E aí o que acontecia? E a cada 15 dias essas pessoas se reuniam, ou uma vez no mês, ou não sei ao certo, ou 15 dias ou uma vez no mês, se reuniam num galpão, né, para que elas pudessem ter ali, né, um culto com todas elas. Mas a visão delas era baseada, né, nas igrejas primitivas, que as pessoas iam de casas em casas. Então eu queria, né? Eu comecei a participar desse grupo com a minha tia e tal, mas nada comprometedor. Eu participava, mas não me comprometia nem nada, só participava mesmo. Mas eu achava muito interessante a questão deles estudarem a Bíblia. Eles estudavam a Bíblia, liam a Bíblia, nos encontros falavam da Bíblia, debatiam sobre a Bíblia. E aquilo ali eu achava muito legal. Adorava aquela sensação, mas ainda não era o que eu queria. Eu ainda não me sentia totalmente confortável ali. E então, eu continuei indo com a minha tia, né? E tal, e depois eu parei de ir de vez e tal, ia de vez em quando com a minha tia. Só que aí, uma colega minha que frequentava a igreja que atualmente eu estou, ela começou a me convidar para ir nos cultos com ela. Ela era nos cultos de domingo. Ela era muito tímida, então a mãe dela e tal, e até ela mesma, me chamavam para me fazer companhia para ela, né? Para me fazer companhia para ela, porque ela era muito tímida, não tinha muitos amigos e tal, e como a gente era muita, né, amiga nessa época, eu acabava indo com ela e tal, e para apenas fazer companhia, né? Mas, como se diz, no ambiente que Jesus está, algo acontece onde Jesus está. Então ali eu me sentia muito bem ali naquele ambiente e tal, naquela atmosfera, eu me sentia muito bem ali. Só que eu sempre pensei, e eu sou uma pessoa muito decidida, então eu pensava, quando eu aceitar Jesus, quando eu entregar a minha vida para Jesus, vai ser de uma vez, vai ser tipo assim, uma decisão que eu vou tomar com certeza e tal. E também, né, gente? Eu tinha várias coisas que eu pensava assim, não, você tá doida, se eu for pra igreja, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo e tal. Coisas que todo mundo pensa, né? Mas eu fui e decidi ir com ela. E aí chegou, né, um momento quando eu tinha acabado de fazer 16 anos. Então esse ano completando 10 anos, né, que eu tomei essa decisão. Então quando eu tinha acabado de fazer 16 anos, ela me convidou para participar
de um trabalho de carnaval que aconteceria em fevereiro, né? E aí eu fui junto com ela e tal. Então, no primeiro dia desse trabalho de carnaval, no primeiro dia, eu consigo me lembrar perfeitamente como foi aquela o trabalho, então, até mesmo a roupa que eu tava, eu consigo me recordar, porque realmente foi uma coisa marcante. Então, no primeiro dia, vamos dizer assim, eu tive uma experiência fantástica com Jesus. Eu sempre fui muito assim reservada na minha, então eu não contava para as pessoas sobre a minha vida, sobre os meus problemas, sobre as coisas que eu sentia ou que eu pensava, não contava isso para ninguém. Mas aí nesse primeiro dia, durante o período lá de uma ministração, Deus usou uma pessoa para falar comigo sobre coisas que só eu e Deus sabiam, sentimentos que só eu e Deus sabia, pensamentos que só eu e Deus sabiam. Então, naquele momento eu pensei, nossa, Deus está aqui mesmo. Então, essa experiência marcante com Jesus ali naquele dia fez eu me sentir tão bem e tão leve que eu pensei, é aqui que eu preciso estar. E aí, nesse dia, depois dessa ministração, houve a pergunta, né? Perguntando se alguém ali teria, né? O interesse ou a vontade de entregar essa vida a Jesus. Gente, eu nem consigo me lembrar como eu fiz isso, porque, tipo, né? A minha colega me chamou pra ir com ela, mas eu não era a mais, tipo assim, sem vergonha não, eu também era tímida. Mas eu me lembro perfeitamente que eu me levantei e fui e entreguei a minha vida a Jesus. Decidi fazer isso naquele momento e graças à vontade de Deus, eu estou aqui eu estou lá, né, até hoje, e foi uma decisão muito importante na minha vida, mas a minha experiência que eu tive com Jesus naquele dia, eu nunca me esqueci e eu acredito que eu nunca vou me esquecer, porque foi aquele dia que eu tive uma experiência fantástica com Jesus. Eu decidi dar a ele, ou melhor, né, não fui eu que dei nada, ele que me escolheu. Naquele dia eu tive uma experiência com Jesus maravilhosa, fantástica. Eu descobri alguém que me compreendia como ninguém, alguém que sabia e que se importava com o que eu estava pensando e com o que eu estava sentindo. Eu descobri naquele momento, sim, que Deus se importava comigo, que Ele se importava com aquilo que eu pensava e com aquilo que eu sentia. Então, a partir daí, entreguei minha vida a Jesus. Em seguida, já comecei a trabalhar, né, no Ministério Infantil da minha igreja, né? E tô lá até hoje. Então eu comecei a trabalhar no Ministério Infantil e aí estou lá e graças à bondade de Deus, lógico, claro, né? Já tive inúmeros momentos assim de fraqueza, mas eu estou lá graças à bondade de Deus e hoje estou aqui compartilhando isso com vocês, muito feliz. E eu quero dizer para vocês, sim, Jesus se importa com o que você está sentindo e com o que você está pensando. Então, guarde isso no seu coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha experiência com Jesus. Se você quiser deixar aqui nos comentários sobre a sua experiência, fique à vontade. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar o seu joinha. Um beijo, até a próxima!